Fala galera, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do Clube da Cardio Podcast, o seu podcast de cardiologia. Eu sou Yasmin Souza. E eu sou Luiz Augusto. E esse episódio é um episódio em comemoração ao Novembro Azul. O tema de hoje será Novembro Azul, câncer de próstata e risco cardiovascular. Para conversar sobre esse tema também muito especial com a gente, o Clube da Cardio Podcast tem a alegria de receber duas especialistas na área, cardio-oncologistas de formação, que se você escutou o episódio da semana passada, você já as conhece. Eu vou apresentá-las novamente aqui, mas se você não escutou, quando terminar esse episódio, você vai voltar lá que o episódio anterior também está sensacional. A primeira cardio-oncologista que eu gostaria de trazer hoje aqui, então, pessoal, é a doutora Juliane Seabra, que é cardiologista pelo INCOR, intensivista pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira, AMIB, certificada em cardio-oncologia pela AICOS e atualmente é responsável pela cardio-oncologia do Centro Vita de Oncologia, aqui em Aracaju, e diarista da UTI cardiovascular do Hospital Primavera. Seja muito bem-vinda, Juliane. Obrigada Luiz, obrigada William, é um prazer estar aqui. E, pessoal, a nossa segunda convidada, vocês também já devem conhecê-la, é a doutora Clara Salles, também cardio-oncologista, cardiologista pelo Hospital Sírio-Libanês, fez cardio-oncologia, sua subespecialização no INCOR, doutoranda atualmente na Universidade Federal da Bahia, UFBA, e coordenadora da cardiologia e da residência de cardiologia do Hospital Ana Nery, em Salvador. Muito bem-vinda, Clara. Muito obrigado pela sua presença. Bom, gente, obrigada. Muito bom estar aqui. Vamos aí, mais um tema da cardio palpitante, né? Aproveitando esse mês aí de Novembro Azul. Né? Mas antes de começar, pessoal, 2 lembretes muito importantes. Nos avalie aonde você estiver nos assistindo, nos escutando. É muito importante para a entrega do nosso conteúdo. E segundo, se você ainda não está inscrito no Jornal do Clube da Cardio, se inscreva. O link está aqui na descrição deste episódio. No Jornal do Clube, você recebe toda terça-feira no seu e-mail todo o conteúdo que foi publicado aí de cardiologia na última semana mais relevante. Mas bora lá, Luiz. Primeira pergunta para as nossas convidadas. Vamos começar falando um pouquinho de prevalência, né? Como é que está o cenário atual? O que é que os estudos mais recentes mostram da relação entre doença cardiovascular em pacientes com câncer de próstata? Ótima pergunta. É que eu acho que o pessoal, pode ter gente que está nos escutando e não está entendendo por que tem um episódio de câncer de próstata e risco cardiovascular, né? Vamos elucidar isso ao longo do episódio. Mas de uma forma geral, eu acho que, assim, primeiro, doença oncológica e doença cardiovascular são as causas líderes de mortalidade no mundo, Brasil, Sergipe, São Paulo, em todos os locais. Então, por si só, já é um dado epidemiológico importante. Quando a gente fala especificamente de câncer de próstata, porque ele tem uma relação, a gente sabe que tem coortes, tem alguns trabalhos que demonstram que cerca de 20% a 30% até dos pacientes que têm câncer de próstata, eles podem ter um evento cardiovascular ou até ter morte cardiovascular. Então, a morte ou evento cardiovascular é uma das causas mais importantes de complicação e óbito desse subgrupo de pacientes. Então, muitas vezes, esses pacientes acabam não se preocupando com isso, né? Ficam focados no tratamento oncológico, que obviamente é super importante, mas, por outro lado, a gente também precisa, em paralelo ao tratamento oncológico, também ter um cuidado cardiovascular, porque, de novo, né, o que é que esses dois mundos têm uma interseção? Compartilham fatores de risco. Então, hipertensão, diabetes, dislipidemia, que é o colesterol alterado, obesidade, tabagismo, influencia tanto no desenvolvimento do câncer de próstata quanto de doença cardiovascular. Então, é uma relação bidirecional entre doença cardiovascular e doença oncológica. Do ponto de vista de trabalhos de estudos populacionais, tem muitos nesse campo, né, nessa interseção doença cardiovascular e câncer de próstata. Várias séries demonstram que isso é, como você falou, fica em torno ali, já no momento do diagnóstico do câncer de próstata, cerca de 20 a 25% dos pacientes já têm alguma doença cardiovascular estabelecida. A gente está nem falando de fator de risco. Isso. Algum tipo de doença que esse paciente já tem, que ou ele já sabe, ou que muitas vezes não tem conhecimento ou não tratam, e vai muito além, né? Tem questão de fator de risco. Tem um trabalho multicêntrico, inclusive incluiu um centro aqui brasileiro, que pegou pacientes com câncer de próstata e no momento do diagnóstico, cerca de 75 deles eram hipertensos, mais de 80 obesos, boa parcela desses pacientes, se não me engano, algo em torno de 50 dislipidêmicos. E quando eles viram que foi mais, assim, além de você imaginar, né, nossa, quanto fator de risco, 50% dessa amostra desses pacientes tinha um fator de risco completamente descontrolado.
Então, a interseção vai da fisiopatologia, da gente entender via inflamatória, via metabólica, a idade desses pacientes, o estilo de vida deles que acaba contribuindo para ambas as doenças, mas também a gente tem que pensar assim, poxa, é um momento que eu vou pegar um diagnóstico de câncer, é um momento oportuno também para eu estar dando diagnóstico de doença cardiovascular e melhorando fatores de risco que possivelmente boa parcela dos pacientes vão ter. Né? Sem dúvida. Perfeito. Isso é bem importante. Então, além da interseção dos fatores de risco, a terapia do câncer de próstata, que é a terapia de privação androgênica, também vai piorar esse ciclo vicioso, né? Sim, Como que funciona essa fisiopatologia? E aí, Ju, vamos falando, né? Bora. Assim, De uma forma bem simplista, né? Para que está no eixo, assim, Isso. né? Tem o eixo que está lá, o central, até o periférico, do qual a gente entende que esses tumores, o câncer de próstata, ele tem dependência com a questão da testosterona, né? Então... É um câncer hormônio sensível. Exato. E aí, bloquear a atuação, né, da testosterona é um dos objetivos do tratamento de câncer de próstata. Falando de uma linguagem bem simplista para nós cardiologistas. Então, um dos objetivos dele é vamos bloquear a testosterona para que com isso você diminua, né, o combustível do tumor, em aspas, né? E a gente sabe que a ausência de testosterona, ou seja, né, quando você faz o bloqueio, isso tem um monte de consequências sistêmicas, né? Então, isso aí tem a ver com redução de massa muscular, sarcopenia, tem a ver com aumento de gordura visceral, tem resistência insulínica. Vamos piorar todos os fatores de risco cardiovascular. Exato. Que muitos deles já previamente Já existentes. Então, a Exato. gente vai piorar um cenário que, como Clara falou, já não estava bem otimizado. Se a gente parar para pensar que 50% dos pacientes tinham algum dos fatores de risco não bem tratado, isso populacional é gigante. Exato. Então, o bloqueio hormonal, ele acaba fazendo um desmetabolismo. Ele bagunça todo o perfil metabólico desses pacientes. Então, é uma terapia fundamental para o tratamento do câncer de próstata, porque se o paciente é sensível, né, à castração, ao bloqueio, então você consegue, se transforma numa doença crônica, né? Então você consegue tratar esse paciente por longos períodos e o que a gente vai ter são essas alterações que muitas vezes elas é que vão trazer algum tipo de intercorrência e complicação durante a jornada dele oncológica. Então, por isso que é fundamental a gente entender, pelo menos em parte, como esse tratamento pode influenciar no controle desses fatores de risco, né, Clara? Sim, e cria-se um ambiente favorável, não só à piora de controle de fator de risco, mas favorável à doença arterial coronariana, eventos isquêmicos, como a gente sabe. Então, isso são os riscos que já são conhecidos e associados a essa terapia de bloqueio hormonal. E muitas vezes os pacientes não vão estar só usando um tipo de bloqueio. Você tem bloqueio central, mas também tem bloqueio periférico, entendeu? Então, como eu falei, é naquele eixo, vamos lembrar lá da fisiologia da faculdade, né? Da endócrino, Exato. Os oncologistas hoje eles fazem bloqueio muitas vezes duplo. Então, bloqueia o eixo central e bloqueia os receptores periféricos. Exato. Então, potencializa o bloqueio da testosterona e isso também potencializa efeito cardiovascular diverso, né? Que você... Além desses efeitos que a gente colocou do desmetabolismo, que pode acelerar a aterosclerose, né? E provocar eventos isquêmicos, a gente vai ter retenção de fluidos. Então, pacientes que têm ali uma fração de ejeção limítrofe, ou até mesmo tem uma fração de ejeção preservada, eu tenho uma insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, se eu tenho um aumento de retenção de fluido, eu posso ter sintomas de insuficiência cardíaca. Então, tudo isso pode influenciar para que esse paciente tenha sintomas. Além disso, o bloqueio hormonal, ele causa sintomas por si só. Então, o paciente tem uma fadiga, ele muda o corporal dele, o humor também é muito importante colocar. Então, o sono. Então, altera muito. Imagine você pegar um homem e você zerar a testosterona, porque a testosterona, ela tem efeitos, né, fisiológicos, obviamente, como todo e qualquer hormônio que a gente produza. Então, o intuito é zerar, então a gente vai ter esses efeitos negativos, né? E que pode ser um confundidor na hora de uma avaliação cardiovascular, Exatamente. né? Aquele paciente que fica mais fadigado, é fadiga, é dispneia. Eu vou aproveitar o gancho, então, assim, como é que a gente faz a avaliação cardiovascular desses pacientes previamente à terapia oncológica? Assim, quer dizer, tem alguma particularidade ou o cardiologista deve fazer ali como se fosse uma consulta de check-up em um homem que possui outros fatores de risco? Certo, eu acho, assim, como a gente comentou no episódio, né, anterior, e para quem não viu, a gente sempre fala que o primeiro contato antes do tratamento oncológico, ele é fundamental, porque nesse momento que você vai estimar riscos,
né, avaliar o que você vai precisar monitorar para que você faça um tratamento oncológico mais seguro possível, né? Então, para o cenário de câncer de próstata, a gente comentou sobre o score HFA-ICOS, que é um dos que a gente usa muito. Ele não foi estudado nesse cenário com essas terapias de bloqueio hormonal. Então, o que se recomenda pela nossa diretriz de cardio-onco é que você use scores de risco tradicionais. Nós, da cardiologia, conhecemos, né, bastante, by heart. Então, a gente usar ali a questão do score. Aí a preferência, o Prevent, quem quer usar o score 2, quem quer usar o Framingham, ele indica que você use esses scores para que naquele paciente você estime já o risco cardiovascular de forma global, né? Para que você otimize o que for para otimizar, trate o que precisa ser tratado e vá fazer o acompanhamento desse paciente. Claro que não vai estar lá nesses scores essa cereja do bolo, que vai ser o tratamento de terapia Com né, bloqueio com bloqueio. androgênica. Então, isso você como cardiologista, se esse paciente não está sendo visto por um cardio-onco, você deve perguntar, olha, você está recebendo qual tratamento? E aí ele vai te dar talvez um nome ou não, ou talvez você possa pedir ali, né, olha, oncologista, você poderia me falar? O cartão. E aí você pega aquele tratamento, você avalia qual é o tipo de medicação e fala, poxa, isso aqui eu sei que traz risco adicional. Então eu vou precisar ser mais intensivo ainda. A meta do meu LDL realmente tem que ser uma meta, talvez o que caísse, né? Sai da inércia, na Sai da verdade, inércia. e eu digo realmente assim, atingir as metas. Talvez desse um paciente. Prevent que dê um risco intermediário, num cara que vai receber uma Você terapia. vai modular. Quem sabe você talvez não deva, não, eu vou botar esse LDL mais para baixo ainda, né? Eu acho que isso, claro, a gente está falando opinião de especialista, né? Mas eu acho que entra como agravante, o que a gente chama, né, nos nossos agravantes de risco, eu acho que entraria, mas não existe um específico. E, claro, naquele momento da diagnóstico de doença cardiovascular, se existir alguma, para a gente entender como é que está essa doença, eu sempre falo, busca ativa de aterosclerose subclínica nesse paciente é muito relevante. A gente está falando de homens de meia idade ou mais velhos, então a gente sabe a prevalência de DAC nesses pacientes, né, que não está diagnosticado. Então, é um momento oportuno também. Enfim, então todo o check-up do cardiologista com a visão mais direcionada, né? Vocês Ju? costumam pedir score de cálcio para esse paciente? Assim, pensando em aterosclerose subclínica? Eu acho que é uma boa ferramenta, assim, Sim. de uma forma geral, acho que o score de cálcio está sendo muito amplamente utilizado e isso dá muita informação. Eu gosto muito de usar na Eu prática. acho também. que é muito bacana, porque ele é um dos agravantes de risco, né? Quando a gente vê nessa diretriz nova de dislipidemia, por exemplo, ele é um dos agravantes. Mas se de repente você não tem disponível, um scan de carótida também ajuda. Certo. Então, algum exame que a gente possa diagnosticar a aterosclerose subclínica. Perfeito. Até porque, assim, a gente tem um statement, né, americano, que já tem um tempo, que ele coloca até uma regra mnemônica para que quando a gente avalia esse paciente de uma forma basal, a gente pense no ABCDE. Que o A seria, assim, avaliar o risco que esse paciente tem de aterosclerose e talvez pensar em usar uma aspirina, por isso do A, né? Uma terapia antiagregante plaquetária. Porque esse paciente, na jornada dele, ele vai ter um risco maior. É a opinião de especialista, mas, assim, tem alguns grupos que utilizam esse critério. O B, para a gente ver a questão blood pressure, né? Para o tratamento da pressão arterial, que a gente consiga otimizar esse tratamento. Então, o C vai ser cessação do tabagismo. Então, se esse paciente fuma, tem que ter um olhar para isso também, porque é mais um fator de risco. D, diabetes, e falar de dieta, né? Saudável. E o E. Exatamente, o E, exercício físico, que a gente já vem falando sobre mudança de estilo de vida. Então, assim, mudança de estilo de vida está entremeada, né, com o tratamento. Então, a gente, pelo menos, ele coloca de uma forma mnemônica, porque isso facilita, né, para que a gente, na prática, consiga, pelo menos, estruturar o atendimento e que a gente não esqueça de questionar sobre esses aspectos dele. Interessante, eu não conhecia. Então, Eu também não. até pensando assim em AS na prevenção primária, esse é um perfil que vale a pena ser Provavelmente, considerado. assim Talvez, considerar. né? Se você perguntar assim, Jus, mas tem aí um trabalho que tem uma evidência forte? Não. Infelizmente, não. Na cardio-onco, a gente tem muita opinião de especialista. Sim. Então, a recomendação vai ser muito mais no consenso dos grupos que já acompanham esses pacientes em coortes, né, do que a gente já viu na evolução dessas coortes. Então, talvez seja recomendado Sim. para alguns tipos, aquele paciente que tem um mais alto risco, Sim. né, ele já tem um score de cálcio mais alto. Mas tinha ali como uma né? carta na manga, pesar, Sim, individualizar exatamente, esse paciente. individualizar esse paciente. Claro E- que usar de aspirina na prevenção primária Primária. não tinha esse foco em pacientes Exatamente. oncológicos. Por que será? Nos Então- trabalhos que a gente vê, geralmente É. era com um grupo de pacientes diabéticos, mas não eram diabéticos com câncer de próstata, né? Sim. Então, Esse nicho geralmente nunca é estudado nos estudos que exato. contemplam a cardiologia, né? Mas assim, você perguntou score de cálcio, eu gosto
gosto muito também, né, como o Ju falou, e muitas vezes lembrar que o paciente oncológico, ele já tem exames de imagem, né? Claro que não estou falando de score de cálcio, mas eu sempre peço ao paciente, então quando eu estou em consulta eu falo, olha, às vezes até a própria TC do abdômen ou de pelve pode mostrar ali aterosclerose, ateromatose. Então assim, eu sempre falo assim, olha, tudo bem, não é o exame feito para isso, mas ela traz informação muito útil para mim. Quando eu tenho TC de tórax, eu sempre brinco, opa, tô no céu aqui, porque agora eu vou poder ver. A gente sabe que não é um exame exatamente feito para isso, mas também trabalhos demonstram que tem uma associação, né? Ateromatose em TC de tórax não gateada. Então eu gosto. Agora, pedir especificamente por isso, só se talvez caísse ali num risco meio baixo. Ou intermediário, aquele borderline ali. Que na maioria das vezes que não é. Não é o caso. Não é o caso. Porque são homens de meia idade, geralmente vão ter 1 ou 2 fatores de risco Exato. já estabelecidos. Então, eles vão cair, pelo menos, no risco intermediário para alto, né? Porque se a gente coloca nesse panelão aí, o diabetes, por exemplo, então já estratifica esse paciente para um risco maior. Então, baixo risco eu acho difícil, mas não só para esse cenário, mas o score de cálcio, ele é uma ferramenta importante, né? Para a gente estratificar e também dar uma concretude para o paciente do risco. Às vezes, quando o paciente ele sabe que tem aterosclerose, isso dá uma mudança de chave nele e ele tem uma consciência maior de um cuidado, né? De otimizar, entender por que está otimizando, por que usar o remédio de forma regular. Então, acho que, de uma forma geral, ajuda sim. Ainda mais que estamos falando de homens, né? Vamos abrir esse parênteses aqui, que saúde do homem, às vezes, é um pouco complexa, porque a gente sabe que... Não entendi. Não, historicamente, culturalmente, o homem, ele tende, às vezes, a demorar mais. É verdade. A gente sabe disso, e né? já vem aí de um diagnóstico que foi muito difícil para ele, né? Sim, Então, de uma terapia que faz ali uma castração hormonal. Então, já vem de uma mente... Já vem com alguns estigmas, né? Muito estigmatizado, E realmente. ele acaba muito... Por isso que muitos não chegam controlados, porque demora muito para pedir auxílio de ir ao médico, que isso é uma coisa, enfim, cultural, que a gente sabe que isso ainda existe. Então, acho que o cardiologista tem um papel fundamental aí, né? De pegar esse paciente nesse momento, avaliar todos esses riscos e aproveitar até essa mudança, né? Olha, você acabou de receber um diagnóstico, vamos agora intensificar todas essas outras coisas que para você é super importante, né? Então, é um capítulo ali que se inicia, talvez, na vida daquele homem, né? Assim como a gente falou anteriormente, né? E fazendo aquela comparação de um cenário pré-operatório. Aqui, de novo, é uma oportunidade para que a gente consiga diagnosticar, otimizar, né? E fazer um planejamento, né? Uma programação de segmento desse paciente, porque ele vai ficar a longo prazo com o uso dessas medicações. Já pensando, então, no próximo tópico de cardioproteção, seria aí fazer o arroz com feijão muito bem feito, então pesquisar hipertensão, dislipidemia, os fatores de risco cardiovasculares clássicos, mas há alguma cardioproteção específica para esse perfil de paciente ou não? De uma forma geral, assim, se a gente for pensar, tem uma medicação aí que eu vou colocar para todo mundo, não, né? De uma forma geral, na cardio-onco não funciona. A gente até tentou encontrar e perseguir qual seria essa medicação que a gente poderia colocar de uma forma geral para todo mundo, e os trabalhos são conflitantes e a gente não tem isso de forma contundente. Nesse cenário do câncer de próstata, a mesma coisa. A gente não vai ter uma medicação. É muito mais esse trabalho em conjunto da gente otimizar esses fatores de risco do que a gente já foi encontrando e do segmento. Não vai ter uma medicação específica para isso. A gente sabe que tem alguns trabalhos e aí já é levando mais para o tipo de bloqueio que esse paciente vai ser proposto, né? Que é algo que é indicado pelo oncologista, mas que a gente pode ponderar junto, né? Se a gente está trabalhando ali em equipe, se seria um antagonista de GNRH ou um agonista, porque talvez tenha aí uma diferença entre eles nesse processo de acelerar a aterosclerose e eventos cardiovasculares. Inclusive, tem um trabalho bem bacana, né? Que tem um pesquisador brasileiro, que é Renato Lopes, que fez esse trabalho, que é o Pronounce. Claro, acho que você poderia falar sobre ele. Porque tudo começou porque, sabe-se, acho que vieram de vários estudos populacionais, não sei se foi no trabalho dessas drogas de agonistas e antagonistas de NRH, que os agonistas pareciam ter maior risco, né? Então, isso às vezes até, não sei se vocês já receberam, mas às vezes gera uma cartinha do oncologista. Olha, é um paciente que tem DAC, por exemplo, né? Então, tem sua síndrome coronariana crônica, eu vou precisar usar o agonista. Tô liberado, né? E de uma forma... eles estão fazendo um parêntese de por que o agonista estaria um risco maior. Porque, imagina, ele é um agonista, então ele vai provocar um flare inicial de aumento do hormônio para depois ele cair. Então, talvez esse aumento inicial aí do hormônio
possa ser implicado num risco maior. Esse seria o Exato. raciocínio fisiopatológico, E né? esse trabalho que acompanhou justamente pacientes com câncer de próstata e fez essa comparativa entre agonistas e antagonistas. E no segmento deles foi um follow-up, se eu não me engano, acho que foi de 2 anos, foi curto, né? Porque a pandemia acabou A atrapalhando. pandemia acabou atrapalhando, mas não parece ter tido nenhuma diferença do ponto de vista de uma medicação para outra. De uma medicação para outra. Mas assim, isso muda tanto a nossa prática. Mas aí tem um porém nesse trabalho que eu acho que ele foi uma virada dos trabalhos, assim, nos trials oncológicos, porque aí foi convidado um comitê cardiovascular para adjudicar esses eventos e fazer o acompanhamento desses pacientes durante o tratamento oncológico. Sim. Então, muito mais do que a medicação que vai ser proposta, que talvez não tenha diferença, a grande mensagem do trabalho foi demonstrar que quando você tem um cardiologista junto, você consegue diminuir os eventos cardiovasculares. Então, a grande mensagem desse trabalho foi demonstrar que esse segmento próximo faz total diferença na jornada do paciente, independente se seja agonista ou antagonista. Mas, por vezes, é isso que Clara falou, a gente vai receber uma cartinha perguntando qual é a nossa opinião. E aí a resposta seria, a escolha é oncológica, né, a decisão, mas o acompanhamento em conjunto, porque o que vai fazer a diferença vai ser esse tratamento otimizado de fatores de risco. E para o oncologista e paciente faz diferença, tá? Só para trazer uma informação, porque geralmente o agonista, a questão da posologia é melhor do que o antagonista. Entendeu? A gente está falando de medicação que é subcutânea, e aí... Aplicado de forma trimestral, outro é mensal. Exato. Sim. Então, vamos passar todo mundo então para o antagonista, porque tem essa questão de talvez ter um pouco menor risco, mas aí é pior para o paciente, pela questão da posologia dessa medicação. Então, os oncologistas, eles geralmente têm uma tendência, a gente observa, né, mais para os agonistas. Mas é verdade, o que você trouxe, assim, foi um trabalho interessante, mostrando que talvez esse seja o futuro, né? Quando você ponderar numa medicação oncológica, você trazer, especialmente nesses pontos de interseção tão amplos, como a gente sabe na cardio-oncologia, você fazer um acompanhamento desses pacientes, além da medicação. Acho que é verdade, você trouxe essa informação que é o que a gente espera, né, do futuro, assim, de você pegar medicações e você fazer o acompanhamento cardiológico junto. Eu acho que isso é muito legal. Né? Se você tivesse que destacar, assim, qual é o grande papel do cardiologista na jornada desse paciente com neoplasia de próstata? Acho que vocês já entraram bastante aí nesse assunto, mas até trazer um pouco da prática de vocês, como é essa relação com o oncologista nesses casos, qual seria o grande papel do cardiologista no acompanhamento desses pacientes ao longo do tempo? O papel é de ter um clínico, né, um médico clínico focado em otimizar esses fatores de riscos, né, minimizar esses efeitos colaterais que vão surgir ao longo da terapia de bloqueio hormonal, para que a gente possa minimizar ali na frente a ocorrência de evento cardiovascular, seja aterosclerótico, né, ou seja em outros cenários. Mas muito mais, assim, da gente conseguir caminhar junto, porque é uma doença crônica, que vai ter um tratamento por tempo indeterminado. Isso é importante. E isso é importante. Diferente de outros tipos de câncer, né? Que a gente tem um tratamento delimitado. Que é finito, ali, né? Naquele período. É um ciclo, né? Aqui a gente está falando de um tratamento que não tem um tempo determinado. Ele vai continuar sendo bloqueado enquanto ele for sensível ao bloqueio, porque também tem isso, né? Na jornada do paciente com próstata. Mas a grande maioria responde a esse bloqueio e aí ele vai estar exposto às outras complicações, né? Então, assim, do ponto de vista oncológico, ele vai estar bem medicado, ele vai estar com risco muito baixo de recidiva ou de progressão de doença, mas do nosso lado, ele vai ter um risco maior de evento cardiovascular. Então, se a gente não tiver essa atenção, esse paciente que está indo muito bem no tratamento oncológico pode ter uma intercorrência cardiovascular e aí sim, essa intercorrência interromper o tratamento oncológico. Então, o nosso grande papel é fazer com que isso não aconteça ou minimizar esse tipo de evento na jornada. O oncologista, ele está lá, ele está vendo o paciente, ele tem a habilidade dele clínica com também. Certeza. Só que a gente entende que naquele momento que o oncologista está ali preocupado em qual é o melhor tratamento, como é que eu vou pensar, rádio, enfim, que ele está fazendo, né, o plano ali de ação de tratamento anti-oncológico, muitas vezes realmente algumas coisas passam um pouco, talvez, ali daquele cuidado, isso é natural. Sim. Então, eu acho que o cardiologista, o cardio-onco, enfim, tem muito a agregar mesmo nesse momento de fazer com a melhor medicação. A gente estuda isso o tempo todo, né? A gente estuda qual é o melhor antihipertensivo, a gente estuda qual é o melhor hipolipemiante. E que muitas vezes o colega não vai estar tão atualizado como a gente está nesse sentido, e a gente poder fazer um tratamento muito bom para esse paciente, para que ele controle tudo.
né? Exato. Entendi. Não é raro você receber pacientes que estão, às vezes, com tratamento hipertensivo, com combinações que hoje em dia a gente já sabe que tem coisa muito melhor e que é um pequeno detalhe, mas que faz tanta diferença, né? Uhum. Então, às vezes, ali o próprio paciente também, às vezes, não entende a importância daquilo. Muitas vezes aquilo ali não sente nada, tá com a terapia dele, né, de privação androgênica, Isso, tá exatamente. acontecendo, ele tá bem controlado, faz aquela pressão de 15 e não, tá tudo bem. Vocês Né? enxergam, assim, alguma possibilidade, ou já tiveram algum caso na prática em que foi preciso mudar o tratamento oncológico em decorrência de repercussões? Por exemplo, poxa, o paciente começou o tratamento de privação androgênica, teve um evento cardiovascular. E aí, beleza, tratado, sei lá, uma angioplastia, recorre evento 2 anos depois. Algo na prática que vocês já viram para você falar aí para o oncologista, poxa, talvez seja a hora de mudar a estratégia? Então, isso acaba acontecendo na jornada do paciente com câncer de próstata. Desculpa, Ju, só para complementar, seria um paralelo com o paciente que faz uma cardiotoxicidade, Entendi, né, como com permissiva. antraciclina. E a Exato, gente vai exato. reexpor esse Só para paciente. fazer um paralelo. Nesse cenário, assim, a gente vai tratar esse paciente como de extremo risco, né? Porque agora a gente já tem uma nomenclatura para esse paciente, Sim, que ele já sim. era alto risco, hoje ele é de extremo risco. Justamente porque essas medicações, elas vão bagunçar o perfil metabólico. Perfeito. Então, a gente vai ter que pensar nesse paciente como de extremo risco e daí pensar em algumas outras estratégias. Talvez, além da estatina, pensando, né, no perfil lipídico, a gente vai ter que usar inibidor de PCSK9, ezetimibe, ácido bempedoico. Então, vai ter que, talvez, fazer um uso conjugado dessas medicações. Ser mais agressivo. Ser mais Ser mais agressivo, agressivo. do ponto de vista de tratamento da pressão, tabagismo também, que muitas vezes a gente só fala assim, tem que parar de fumar. Não é só parar de fumar, né? A gente vai ter que orientar Como parar de e fumar? como parar e orientar, que é aquilo que a gente vinha falando, né? Dessas mudanças do estilo de vida. A gente vai ter que orientar o nosso paciente como fazê-lo, né? E não simplesmente jogar para ele, porque ele precisa entender e estar motivado e que ele vai precisar aderir a esse conjunto de estratégias para que a gente consiga diminuir o risco. Voltando para a sua pergunta, nesse cenário, assim, se ele responde bem ao bloqueio hormonal, o que a gente vai ter que fazer do ponto de vista cardiovascular é otimizar o tratamento Otimizar o dele, né, tratamento Clara? cardiovascular. Acho, além de tudo isso, assim, as diferentes terapias não são iguais, né, do tratamento do bloqueio hormonal. Não. Então, como a gente falou, agonista versus antagonista, a gente sabe que a abiraterona é uma das que tem maior risco cardiovascular associado. Talvez, se ele recorreu, ele se tornou esse extremo risco. Não que a gente pode abrir esse espaço com o oncologista e falar, Brincar olha, com essas será possibilidades. que a gente não poderia de que bloqueio, né? discutir, talvez né? discutir, né? Aham. Falar com ele, ó, seria possível talvez a gente ponderar uma isso. estratégia Ponderar, distinta. A gente sabe que esses perfeito. inibidores de receptores de testosterona periférico não são todos iguais. E eles hoje vêm olhando muito isso, né? Que você vai saindo no mercado diferentes Gerações, medicações, né? Gerações e que as que eles vão gerações olhando, mais olha, recentes talvez possa ter um perfil um pouco mais seguro, né? Então, assim, acho que essa conversa que tem que ter com o onco, olha, isso aconteceu, é um paciente de muito risco. Será que a gente não poderia tentar uma nova alternativa, um novo Perfeito. caminho? Então, Eu acho que ponderar, assim, nunca a gente ter esse lugar de trocar, né? De querer agora virar também, né, um prescritor. Porque isso é uma das coisas, assim, que para um oncologista é difícil, né? E pode afastar, ao invés da gente se aproximar, pode afastar. O cardiologista agora está querendo interferir Dizer o na que eu tenho que prescrição fazer. de... Já pensou um oncologista te ligar e falar, Assim, faz uma revasque cirúrgica. né? Que o contrário também pra gente seria esquisito. Então, não é isso, mas é a gente se unir, né? É um diálogo, né? diálogo, uma conversa. Olha, a gente percebeu, será que não seria um Isso. caso? Não sei, o que você pensa? O que é que você pensa, assim, dos trabalhos na sua vivência? Você acha que isso pode ter alguma consequência para a sobrevida do paciente? Então, é aquele, de novo, o Heart Onco Team, né? A gente se unir Legal. e discutir, porque a oncologia já faz isso, assim como a gente, eles também fazem, que é o tumor board, que eles chamam. A gente chama de Heart Team, eles chamam de tumor board. Então, é unir esses dois mundos para que a gente consiga, né? Porque o centro é o paciente, na verdade. Perfeito. Uma melhor estratégia para ele. Então, a gente tem alguns detalhes de algumas medicações que talvez pudessem ser alteradas nesse paciente que vem tendo eventos, né?
recorrentes. Corrente, o que Então, é muito talvez alto risco, muito né? alto risco, esse extremo risco, Exato. agonista, antagonista, Qual tipo de geração? de de geração medicação? dos receptores periféricos, dos antagonistas dos receptores periféricos, Exato. a primeira, segunda, terceira geração, qual que seria melhor para esse paciente, além de pensar no custo também, né? Porque E trazendo assim, a gente fala que é uma população, o nosso público muito cardiologista, talvez você não se sintam confortáveis, né, para poder isso, falar sobre isso, ou não, porque é uma área realmente muito específica, e aí Muito. nesse momento talvez precise falar com cardio-onco, ou até pelo menos lembrar disso, olha, eu já vi em algum lugar que tem coisa diferente. isso. E você talvez se debruçar um pouco ali, por um pouquinho, faz uma leitura rápida aí para conversar, porque o benefício maior realmente para o Benefício pro paciente paciente. faz diferença, né? Totalmente. Mas Então, talvez a mensagem principal seja que a função do cardiologista com esse paciente é ter um olhar mais, talvez mais minucioso para os fatores de risco. Isso. Então, não se contentar, por exemplo, em um prevent score, é baixo risco, talvez não, risco intermediário, será? Tentar ser mais agressivo nesse perfil de paciente, Sim. porque a terapia do câncer de próstata vai trazer malefícios que esses scores normalmente não sim, não Contemplam, né? contemplam, Eles eu acho que a né? partir do princípio que a grande maioria dos pacientes está entrando como alto ou muito alto. A grande maioria. Poucos vão fugir, né? Se a gente for parar pra pensar quem é o Só aqueles paciente. muito jovens, que É. às vezes acontece, mas é exceção, Quem né? é A o grande... paciente do câncer de próstata, né? Aham. Então, assim, se você for parar Sim. pra pensar quem é essa pessoa, É. ela vai estar entrando já ali intermediário pra cima. Isso. E aí você já considera, poxa, mas vai receber terapia de privação androgênica. Eu vou precisar ser mais agressivo. Então, é você realmente. Qual o mínimo de LDL eu posso fazer aqui? Vou tentar fazer, Vamos né? É. Qual a pressão que eu vou botar aqui? Vou tentar fazer. E outro ponto também que eu acho que é importante no cuidado desse paciente é só você observar a interação medicamentosa, tá? Isso. Isso é importante Perfeito. falar, Excelente. porque tem alguns tipos de estatina que interage com alguns tipos de bloqueio. Desses, Alguns né? antipertensivos também que não podem ser Não pode ser usados usado. juntos com algumas medicações que são Exato. usadas como os inibidores periféricos, porque aí eles podem antagonizar, que são receptores semelhantes. Então, tem alguns detalhes para essas medicações que são precisam, importantes. que são importantes, e isso vai impactar muito no E a gente tá tratamento. falando de uso crônico, né? É Então, isso. assim, se você for olhar lá, pega, né? Tenha curiosidade de olhar. Se você tá usando o quê? Faz aquela tabela de interação, porque interage com alguns antipertensivos, Isso, interage com com algumas estatinas. estatinas, interage com DOAC, né? Isso. E com antiarrítmicos também pode Olha, interagir. interessante Então, isso, é interessante. importante que vocês olhem, Está porque atento. você tá lá querendo cuidar do paciente, usar É. um antipertensivo. De repente, você bota um antipertensivo É isso. que Que vai tá ter uma interação. competindo Que ali tá com competindo, o tratamento exatamente, oncológico. Então, exatamente. isso é uma coisa que é rápida, a gente pode fazer numa consulta ali, né? A gente na cardio-oncologia faz meio que de rotina isso, Exato. porque Já assim, checar, né? a gente já checar, a gente já abre hoje em dia, assim, tem 1000 possibilidades de você entrar na internet, tem vários sites que conseguem fazer essa interação, jogar e ver se realmente tem alguma coisa interagindo ali. E a gente tem que fazer de rotina, porque assim, são pacientes que vão precisar de DOAC em algum momento, abrem uma fibrilação atrial, e se de repente esse DOAC tem, ou ele potencializa o efeito do Tratamento, né? tratamento, ou o contrário, né? É. Se o bloqueio hormonal pode diminuir o efeito do DOAC, e aí isso é devastador, né, para esse paciente. Então, isso é muito importante, algo que a gente cada vez mais vai ter que ter cuidado de ver essas interações medicamentosas, principalmente nesse cenário, né, que pode ter quimioterápico, né, paciente com câncer de próstata, ele eminentemente vai ser bloqueado, mas tem cenários que ele vai receber quimioterapia citotóxica, né, as quimioterapias habituais. Então, é mais aí uma adição nesse caldeirão de desmetabolismo, né? Ainda tem nosso papel também na cirurgia, né? Muitos vão ser Exato. operados, né? A gente sabe Avaliação disso. pré-operatória. Avaliação pré-op, que isso aí é do interesse de todo cardiologista, vai muito além do É o cardio-onco, dia a dia. né? Nosso dia a dia. Lembrar sempre assim, por favor, gente, não peçam exames, às vezes, que podem vir atrasar. Pede um cintilo, vira um CAT. Não vou Não. adolescente, vai ser próstata. Luiz, vamos seguir o guideline de avaliação operar nem pré-op, conhece, né? Então, é. nosso paciente, tudo bem, a gente entende, a gente falou o tempo todo que é um paciente de maior risco. Tudo bem, a gente sabe que tem uma grande chance desse paciente ter DAC, né? Uhum. Mas não significa que a gente vai sair por aí colocando primeiro, né, cintilo, stent em todo mundo e depois a gente pensa no câncer. É uma coisa que a gente tem que pensar concomitante, então fazer o que tem que ser feito mesmo de forma correta, como esse paciente acompanhar aumento, né, do nosso tratamento. Também não fazer um otimizar. overdiagnosis, né? Porque Overdiagnose, isso também vai ser ruim. Se a gente começa, ele é muito alto risco, então peraí, deixa eu pedir um angiotomo, deixa eu pedir pedir corte de calça para todo mundo. E aí, de repente, você começa a super tratar esse paciente, traz até malefício, porque de repente vai trocar uma medicação que ele poderia usar mais para frente, porque a gente está falando de uma medicação de uso por tempo determinado. Exato. Então, muitas vezes o onco, ele
ele vai escolher uma medicação e ele vai ter cartas na manga para o decorrer do tratamento. Então, para que isso não interfira nessa programação oncológica. Eu acho que isso é uma coisa bem importante. A gente não interferir na programação. A gente pode ponderar, a gente pode discutir, mas o mais importante é a gente somar. Perfeita. Essa mensagem realmente é muito Muito. importante. Isso vai dar um corte muito bom. Dá título assim. Isso vai dar um corte. Acho que excelente discussão. Pessoal, a gente precisa dar um lembrete aqui, que a gente não comentou ainda. A Juliane, a Clara, junto com a Paula, que infelizmente não pôde estar presente, tem um Instagram para divulgar conteúdo de qualidade baseado em evidências em cardio-oncologia, que é o @cardioonco na prática, tá? Então, se você não segue ainda, siga nesse momento, porque por lá vocês vão estar por dentro aí das novidades da cardio-oncologia, que é essa especialidade que vocês estão vendo que faz muita diferença no segmento dos pacientes oncológicos. E esse mês de novembro a gente vai fazer uma Exato. alta programação aí de câncer de próstata, trazer o que tem mais de evidência. Isso. A nossa ideia é estar trazendo essas informações para Para a prática mesmo, prática, do cardiologista, do clínico, de todos os médicos, né, profissionais de saúde que lidam com pacientes oncológicos. Então, de uma forma geral. Né, Ju? A gente vai falar desses trabalhos que a gente comentou aqui, a gente vai falar sobre eles para poder mostrar a importância do que a gente está fazendo na nossa prática, né? Exato. Parabéns, o trabalho de vocês é excelente. Sigam, pessoal, é um Instagram muito bom, de conteúdo de qualidade. Eu acho que a gente conseguiu abranger aí todos os principais temas de câncer de próstata e doença cardiovascular. Querem acrescentar alguma mensagem final? Eu acho que, assim, a mensagem final é que cuidar do coração, né? Cuidar tanto do câncer de próstata quanto cuidar do coração. Tá ali junto, né? São jornadas em paralelo, Sim. na verdade. Sempre lembrar, né? Sempre lembrar disso, assim, a gente sabe que no momento do diagnóstico de um câncer, né, mexe com tudo da vida, né, naquele momento de turbilhão, muita angústia, mas lembrar que, assim, as coisas acontecem ao mesmo tempo e que a gente tá para caminhar junto, né, ajudar nessa jornada e adequando, porque isso traz um benefício de qualidade de vida, de sobrevida para esses pacientes. Eu acho que essa é a mensagem, talvez, E, mais importante, né, Clara? E só acrescentando, esse paciente, a gente está no consultório de vocês, eu tenho certeza. Exatamente. Se você pegar hoje todo mundo que está no seu consultório, Isso. tenha certeza, boa parte ou está vivendo um câncer de próstata, ou já teve, Isso. ou está em tratamento, né? Está em tratamento crônico. Então, isso. preste atenção, traz esse olhar, olha. Vamos lá, o que esse paciente precisa mais? Eu tenho que olhar ele de forma diferente, né? Então, assim, a mensagem é essa, porque quem ganha sempre é o paciente. Né? Então, nosso objetivo sempre, no fim das contas, é a melhor assistência, né? A melhor assistência possível. Então, acho que essa é a mensagem. Sempre aprender para que a gente traga o melhor para o nosso paciente. Pro nosso, exato, e integração entre a onco e a cardiologia, né? Que a gente tá junto. E com certeza, né? fica aí o recado, vocês dois aqui que estão aqui. Chega hoje assim, pensa, meu Deus, quantos pacientes no meu consultório? Tem lá CA de próstata prévia, ou RTU de próstata. Isso. Dá uma olhada. Verdade. É muito prevalente. É a neoplasia mais prevalente Exato. nos homens, né? Então, isso é bem relevante. O que a gente está fazendo aqui É. é muito relevante para a população. E esse é o objetivo do Instagram de vocês, do clube de vocês, que é essencial para essa informação médica, a formação médica. Então, isso é muito legal. Isso muda realmente vidas lá na ponta, lá no paciente que está sendo assistido. Sim. Muito legal. Quero agradecer a vocês duas. Foi mais um episódio excelente. Estão convidadas para próximos episódios, né, Luiz? Vamos fazer um apêndicezinho, né? Teremos mais episódios sobre cardio-oncologia e outros temas também. Sim. Pessoal, se você ainda não nos segue no nosso Instagram, @Clube da Cardio e @Clube da Cardio Podcast, nos siga lá. Espero que tenham gostado de mais esse episódio. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.